vamos lá, vamos falar um pouco do episódio número 9, chamado True Normands. Tava dando uma olhadinha, né, o que significa isso daí em termos culinários, né, já que a série brinca o tempo todo com isso, né. Diz que a tradução literal, direta, é tipo o buraco normando mesmo, que é uma espécie de digestivo que chama, né. É uma bebericagem digestiva entre os pratos, assim, para aumentar a experiência do paladar e tal. Aqui a gente está falando também e claro, tem relação à questão de ser geladinho, né? Então vai ter relação com o que acontece no episódio, já que a gente vai ver um totem, né? Mas vamos lá então falar um pouquinho, principalmente da questão técnica, né? Senão acaba ficando para lá. A direção é do Guilherme Navarro, já falamos dele, tá? Porque ele já dirigiu um outro episódio e é um episódio realmente muito bonito, assim, visualmente. Então, todos os méritos aí pro diretor, que a gente já comentou, que é um parceiro, né? Daquele diretor incrível lá que fez o Gabinete das Curiosidades, né? Inclusive ele dirige um episódio, né, do Gabinete das Curiosidades. E roteirista tem ali o Brian Fuller, né? Steve Lightfoot e, claro, baseado na obra do Thomas Harris. Se você chegou aqui meio por acaso, nós já estamos, né, como eu comentei no episódio número 9, fazendo a revisão da série Hannibal, a série que foi de 2013 a 2015. Uma série lindíssima e tal, que eu acho que merece a revisão. E é uma coisa que eu tô tentando fazer pra Twitch, tá? Meu nome é Angélica Hellish, eu sou cinéfila e fã de terror. Vamos lá então. O episódio True Normand, ele vai começar da seguinte maneira, né? Ele vai começar justamente com o encontro desse totem de cadáveres, né? Em uma praia em Grafton, West Virginia. Você vê que tá toda a equipe ali do FBI e tal, os técnicos, né? Analistas de forenses, estão examinando esse totem feito de corpos humanos. E tem vários tipos de corpos em vários estados de degradação, né? Desde de caveiras a partes muito deterioradas, até o topo, que é uma cabeça fresquinha, né? E tal ali. Aí você vê que chega ali o Will Graham com o queridíssimo Jack, né? Para fazer essa análise aí. E claro que, mesmo tendo toda aquela equipe técnica, o Jack Crawford pede licença para que o Will possa fazer essa famosa reversão que ele faz, né? Onde ele tenta fazer tentar entender como é que aquelas coisas acontecem. E nesse momento, nesse episódio especificamente, é interessante que ele não mostra pra gente a reversão. Que são vários cadáveres, né? Depois eles falam que são mais de 17 pessoas, né? Que foram desenterrados alguns. Nem todos foram montados ali. Você vê, para vocês visualizarem como é que é, porque isso ele consegue visualizar, né? A maneira como o último, por exemplo, foi abatido e a própria montagem em si, que é uma espécie de poste com vários ferros espetados, né? E o cara fez aquele desenho, né? Como a gente faz naquelas festas de aniversário, né? Quem lembra, né? Tem aquelas festas lá de aniversário que o pessoal faz aquelas montagens com docinho e tal. Opa, Marta, você já tá aí, minha querida? Boa noite, Marta. Boa noite. A Marta diz aqui: boa noite, Angélica. Presente outra vez para prestigiar esse trabalho incrível com a série Hannibal. Obrigada, Marta. Obrigadão. Obrigada. Minha voz está chegando bem, né, para você, né? E tal, que eu pedi pro Marcos dar uma entrada para ver a voz e ele tá bem cansado hoje. Hoje ele não conseguiu, né? E meu filho também tá ocupado. Acho que não teve tempo de entrar ainda não. Mas vamos lá. Vamos aqui que eu vou voltar pro roteiro e conversar com vocês as coisas interessantes e curiosas nesse episódio, que tem o que se chama aquele crime procedural, né? Então, vamos colocar assim, é o que se resolve dentro de um episódio, né?
acho que procedural, acho que remete a procedimento, né, essa palavra. Eu não estou recordada direito, mas é uma coisa assim, as séries, elas têm aquele fio, né, que rege toda a série, uma história linear, e os episódios vão se construindo, né. O interessante é que aqui, neste episódio especificamente, eu acho que o foco, por mais interessante que seja essa construção desse totem e tal, o foco não é o crime em si. Eu acho que as relações entre os personagens, o próprio Lecter, o Will, a Lana, vai voltar de novo aquela menina, Abigail, né? Abigail Hobbs, né? Que é do primeiro crime, né? Que a série mostra, do cara que sequestrava as moças, né? Ela vai voltar também a ter importância aqui nesse episódio. Mas aqui voltamos à praia, então, porque o Will ele tá fazendo essa análise e tal, ele consegue visualizar, por exemplo, como é que o assassino abateu aquela vítima mais fresquinha, né, que está no topo do totem. E depois tudo se apaga. Assim, porque a próxima visão que ele vai, vamos colocar assim, ele vai voltar a si, o Will, ele está chegando no escritório do Hannibal Lecter. Né? Então você vê que ele fica desesperado quando ele percebe que ele apagou totalmente da memória dele, né? Até o Lecter fala para ele, poxa, mas você estava a mais de 3 horas de carro daqui, né? E caramba, o que ele fez nessas mais de 3 horas e meia, né? De distância, né? Ele estava no piloto automático. E o Lecter, inclusive, conversa com ele, fala que ele tá, essa questão dele ser um empata, né? Que ele se coloca no lugar dos criminosos e tal, e toda essa espécie de sensação que ele tem de estar à deriva, devido justamente a essa capacidade dele, tal, como os crimes estão afetando ele. O Lecter fala para ele assim, olha, você não tem condições de se manter nessa espécie de trabalho, entendeu? O Jack não liberou você para você sair, e ele fala que o Will responde que para ele é muito importante que ele consiga ajudar as pessoas, salvar vidas, né? E tal, que é isso que o move. E o Lecter, inclusive, aponta assim, fala, olha, e também é uma sensação boa, né, de você se sentir importante, né? Então você vê que ele é um personagem muito em conflito, né, o Will, e ele realmente, e o Lecter, ele deixa bem claro, ele fala, para mim me importa a tua saúde física, você, não me importa o teu trabalho pro FBI, nem nada disso, né. Cada vez que ele está mergulhando na mente dos assassinos, ele percebe que isso está afetando ele muito, né. Dessa vez, então, ele até fala pro Lecter que ele já está tendo sonambulismo, está andando, dormindo, como a gente já viu em outras ocasiões, e você vê que aqui, ele então, são 3 horas que o que ele fez, né? O Lecter até fala para ele assim, você já parou para pensar que você pode se ferir e você pode ferir outra pessoa? Então aqui a gente já tem um gancho também para uma coisa que, para quem assistiu todas as temporadas, a gente sabe que o Will vai começar cada vez a mergulhar mais, né? Nessas camadas da mente dele que não são boas viagens, né? Vamos colocar assim, né? Então essa conversa é importante, né? E você vê que o Will tá muito desesperado, né? Com essa questão toda aí, né? A gente volta aqui porque teremos a Abigail, não é? A Abigail, ela está ali com a Fred Lounds, né? Vai aparecer novamente essa personagem, que é é um blog, na verdade. Na série, nos filmes é um jornal, né? Mas aqui na série é um blog, né? É Tetocrime. Opa, obrigada, Marta. A Marta avisou que o áudio tá legal. Obrigada, Marta. O Tetocrime, né? Então aqui a Fred Lounds, ela tá tentando convencer, né? A Abigail, tipo assim, o blog pagaria um valor alto, pelo que eu pude entender, para que ela contasse a história dela, pela perspectiva dela, né? Só que ela está muito indecisa sobre fazer isso. Ela inclusive fala assim que a casa dos pais dela já foi vendida, só que desvalorizou muito, afinal, uma casa de um assassino, né? E tal. Tem até eu tava escutando os podcasts, que às vezes escuto alguns podcasts de True Crime,
E tem um podcast que eu escuto que é Café, Crime e Chocolate, né, que ela comenta que ela já trabalhou inclusive com a questão de limpeza dessas casas onde aconteceram os crimes, e as casas realmente desvalorizam, né, as pessoas acabam não querendo residir, óbvio, no local onde se encontraram corpos e tal, onde tiveram crimes horríveis, né, horripilantes às vezes, né. Mas aqui, quando ela fala isso para Fred Lowndes, Abigail, fala que, olha, foi vendida a casa dos meus pais, poxa, a vida não vai dar muito dinheiro. A Fred Lowndes fala o quê? Muito esperta, fala, ó, você não tá sabendo o que aconteceu? Que as vítimas de homicídio que seu pai perpetrou, o Garrett Jacob Hobbs, né, estão todas processando o espólio, né, e tal, entrar com processo para poder retirar um dinheiro mesmo, entendeu? Então ela não vai ganhar nada. A Abigail não vai ter nada no nome dela. Então a Fred Lowndes, ela fala para ele, ó, mas se você me ajudar, eu consigo fazer com que você ganhe um bom dinheiro e tal. E ela acaba, pelo que eu pude entender, falando assim, ok, então me interessa, né, e tal, né. Só que isso daí, claro, vai ter uma certa ameaça que vai ser colocada mais para frente, e isso é no mínimo muito interessante, né? Para falar a verdade, o que vai acontecer mais para frente devido a essa fraqueza, vamos colocar assim, porque a Abigail precisa de alguma maneira sobreviver, né? Apesar de o Will e o Lecter estarem ali brincando, parece, né? Que são os pais dela, né? Tem responsabilidade sobre ela. Quem é que vai ajudá-la, né? Ela está no hospital psiquiátrico, né? Não se sabe quem é que está custeando esse hospital psiquiátrico, né? Não me parece ser uma coisa tipo um criminoso, né? Que está preso no hospital psiquiátrico, e sim alguém que está pagando aquilo, né? Deixa eu ver aqui, dar uma olhadinha no roteiro aqui. Então ela acaba aceitando, né? E você vê que outra cena muito legal. Deixa eu botar os slides aqui, gente, para rolar. Eu começo a bater papo, até esqueço esse negócio de slide aqui. Ó, tá aqui, vai rolar uns slides aqui, então, para vocês, para quem estiver assistindo, com cenas do episódio, tá? Que eu acho isso uma coisa muito legal. Bora lá, então vamos lá. Aqui você vai ter o Will sondando, olha só, o Jack, né? Porque o Will não sabe. Ele só lembra que o Jack pediu licença para todo mundo lá na praia, quando ele estava examinando o totem, com os corpos ali todos espetados, e ele está tentando sondar, e a maneira dele sondar o Jack Crawford é chegar para ele e falar assim, ele pede licença, o Jack está sentado na mesa, aí Jack, desculpa, né, eu não estava muito dentro de mim mesmo, ele até usa essa expressão, né, e tal, aí ele fala assim, não, o Jack ele faz uma coisa que é desconcertante, porque ele não fala nada, ele fala, não, tudo bem, você estava fazendo o teu trabalho, né, só que eu acho que o tom do Will acaba deixando ele meio na suspeição, e ele fala, por quê? Você não está se sentindo bem? Né, aí você falaria para mim se você não estiver sentindo bem? Vocês vejam, né, que ele está dando a chance dele, por exemplo, falar, olha, eu não tenho realmente condições de continuar participando dessas investigações, eu não tenho saúde mental, eu estou totalmente né, abalado por tudo isso. E o Will não, fala, não, tudo bem, tá tudo bem, só que não tá nada bem, não é? Se ele já está conseguindo ter um desligamento assim de tempo, longo período, né, mais de 3 horas, né, praticamente num piloto automático, fazendo as coisas, podia, sei lá, sofrer um acidente, fazer alguma coisa muito mais séria, tá tudo muito péssimo, né, com ele, né, mas ele acaba se desvencilhando ali do Jack e não se abre com ele, né, ele também é um personagem, o Will, que ele é um cara que, ele é cheio de contradições, não é? Porque ao mesmo tempo que ele está se sentindo torturado com tudo isso, ele não consegue abrir mão. É por uma questão, não sei se de culpa, talvez, né? É que nem essa Abigail, né? Essa personagem dessa menina, eu fico várias vezes me perguntando por que ele se sente tão responsável por ela. Claro que, obviamente, ele foi obrigado a matar o pai dela, né? E tal, mas ele até matou o pai dela para poder salvá-la, porque ele estava com uma faca no pescoço da menina, inclusive ele corta o pescoço da Abigail, não é verdade?
Então ele também é um salvador ali. Né? Ele não é um cara que tá... tipo assim, não destruiu a vida dela intencionalmente, né? E daqui pro final do episódio vão ter coisas que vão ser descobertas referente a ela, né? Coisas que a gente já havia falado anteriormente, que a Lana, ela é muito perspicaz e conversando com a Abigail, ela percebeu que ela esconde alguma coisa, né, e tal, né? Mas então, vamos comentar aqui, porque, claro, se os corpos estavam todos montados naquele totem, né, que até de certa maneira eu acho que meio que inspira aquelas construções meio vikings, né, já que tem uma brincadeira aqui com um prato, né, não sei se dizer que tem uma relação meio viking, ou sei lá, uma inspiração assim de totem que realmente isso daí eu não pesquisei o suficiente assim, mas me parece, totens são indígenas, né, os totens que as pessoas conhecem, mas também tem outros totens que eu lembro até de filmes assim, dessa, sei lá, realmente de locais vikings e tal, né. Mas deixa eu parar de eu não enrolar, né, deixa eu voltar a falar um pouquinho aqui então. Aí a gente vai ter os corpos, eles então chegando na perícia, né, aonde as pessoas vão começar a examinar, né. E justamente na perícia, tanto a Beverly como o Jimmy, né, que são, vamos colocar assim, né, os dois técnicos que estão ali, que conversam mais, né, com o Will, etc., né, eles estão ali realmente explicando essa questão dos corpos, falando que vieram de várias sepulturas, algumas sepulturas ao redor da cena do crime, e a maior parte das mortes que não são mortes declaradamente como assassinatos, né? Algumas mortes parece que foram como se fossem acidentes. Porém, quando o Will está lá, ele fala, não, todas as mortes foram assassinatos. Por quê? Porque ele sabe que quando ele faz a leitura do totem, dos cadáveres, ele fala, esse é o meu legado, né? Ele não costuma falar, this is my design, dessa vez ele fala, esse é o meu legado. Por quê? Porque ele sabe que ali é como se fosse um serial killer, que o primeiro corpo, pelo jeito, foi assassinado há quase 40 anos, né? E o último foi bem recente, então é todo o trabalho de um serial killer e de vários assassinatos que inclusive as pessoas não sabiam que foram assassinatos, né? Então ele conseguiu se sair livre há 40 anos livre, né? Serial killer, né? Então o último obviamente foi assassinado ali com uma única facada no coração. E eles vão tentar fazer então essa ligação entre os corpos, né? De certa maneira. Como os caras são muito espertos, eles sabem que tem a questão do primeiro corpo, né? É sempre o mais importante, né? Vamos lembrar ali do Silêncio dos Inocentes, não é? Que o primeiro corpo que é encontrado, né? Porque eles fazem aquela linha do tempo, na verdade, do encontro dos corpos. E o primeiro corpo é a moça que o serial killer ficava observando, né? Que ele era uma moça grande e tal, né? Que a primeira é a segunda que aparece, só que foi a primeira que foi assassinada. O Will, então, vai detalhando toda essa questão dos assassinatos. Você vê que ele está naquela sala de aula, né, e tal, que é dentro do próprio FBI, né, em Quântico, né, e tal. Ele está ali detalhando para a sala, e eu até fiquei me perguntando quando eu vi essa cena, que está ali no telão mostrando assim todas as fotos dos corpos e detalhes dessa investigação em andamento. E eu até fiquei, poxa vida, mas eu não sabia que uma investigação em andamento ela pudesse ser mostrada para os alunos, né? Porque vai que alguém, sei lá, mostra detalhes da investigação fora da sala de aula, né? E poxa, para minha surpresa, porque eu não lembrava disso, você vê que a Lana Bloom chega na porta, pede licença e fala para ele assim, Will, desculpa, eu não queria atrapalhar o seu ensaio. E aí quando a câmera volta, ele está numa sala vazia, com tudo apagado, telão apagado. Ou seja, ele estava fantasiando que estava dando uma aula, né? E você vê, olá, Oliver está aqui, oi Oliver, obrigada, tá tudo bem aí? Tá tudo ouvindo bem, né? Minha voz, Oliver é meu filho, boa noite filho, obrigada por aparecer aqui. Então você vê que ele está fantasiando que está numa sala com vários alunos. E cara, isso é muito bizarro. Ele teve uma outra espécie
se não, aí no caso seria até uma alucinação, não é um apagamento, né? Ele achou que estava em aula, né? E ela conversa com ele, ela se aproxima muito dele. Vamos lembrar que no episódio anterior ele deu um beijo nela, né? Ela retribuiu o beijo, só que ela não aceitou, né? Ela, vamos colocar assim, ela se afastou dele, achou que não é uma boa ideia manter uma relação. E aqui ela até deixa mais claro, mesmo sendo doloroso, o motivo dela não querer, não poder ter essa relação com ele, porque ele é um personagem que ele está muito perturbado, né? Ele é uma pessoa que precisa de ajuda, né? Psiquiátrica, psicológica, ele não está bem, né? E ele assume para ela. Ele fala para ela, você fala para mim, entendeu? Você não está bem, né? Aí ele acaba assumindo, né? Ele balança a cabeça e ela abraça ele e tal. E para ela, ele se abre, né? Você vê que ele realmente está muito interessado nela, ele está muito afim dela. Só que ela não acha que é uma coisa saudável, né? Para ele mesmo, se ele está tão estável, né? E ele sendo também objeto de estudo dela, ela fala isso, ele fala isso para ela, né? Que é um interesse de estudo acadêmico, né? Que não tem como, né? E ele está muito instável, então ele acaba aceitando o abraço dela e tal. E você vê que ela é uma pessoa que ele confia muito, né? Isso é muito bonito, né? Eu acho que uma das coisas que eu lamento nessa série, apesar que aparece ele tendo mais pra frente um relacionamento com uma mulher, né? Acho que segunda ou terceira temporada, não recordo. Mas é de ele não poder ficar com ela, né? Porque ela seria uma pessoa que você vê que ela gosta sinceramente dele, né? É um gostar assim muito... E o Lecter também, eu acho que gosta dele também, de certa maneira, porque ele se preocupa muito com ele, né? Ele, apesar de ter essa personalidade destrutiva e assassina, né? Ele vê no Will alguém que é verdadeiramente um amigo, né? Isso é bem estranho, né? Aí a gente vai ter uma cena aqui, porque, claro, a Abigail vai contar para ele e pro Will, pro Hannibal e pro Will, que vai conversar com a Fred Lounds e contar a história dela, né? Aí você vê, né, que a própria Abigail, né, eles estão ali tentando demover ela dessa ideia, né, que fala, olha, isso é uma espécie de coisa, uma porta que se você abrir, você não sabe para onde vai chegar, porque realmente essa Fred Lounds, ela é uma personalidade muito desonesta, né, e tal, ela é muito manipuladora, né, então, na verdade, eles acham que a Abigail não vai ter controle sobre o que as pessoas vão dizer ou escrever dela, né? Só que a Fred Lounds até tinha falado que o silêncio dela também não colabora com ela, com a história dela. Que as pessoas já julgaram e já condenaram ela. Que ela teria que contar a perspectiva dela. Então você vê, cara, que até não contei, mas tem um momento, antes disso que eu recorde, que a Abigail vai conversar com o Lecter sozinho, entendeu? Ou é antes disso ou depois, eu não estou recordado agora exatamente. Mas o Lecter fala para ela, deixa eu ver aqui, só um segundinho. Eu acho que deve ser um pouco mais para frente na real, né? Que o Lecter dá uma ameaçada nela, fala assim, olha, não dá para você, para confiar em você, porque você me colocou em risco. Não é verdade? Se você vai contar essa história, porque vamos recordar que a Abigail acaba matando um cara, né? E ela e o Hannibal Lecter escondem o cadáver desse cara, e esse cadáver vai aparecer nesse episódio aqui, que é um cara que invadiu a casa dela, que era tipo parente de uma dessas pessoas que o pai dela matou, né? E acaba atacando ela, e você entende que realmente ela fez isso, me parece que para se proteger. Mas ela acaba matando esse cara, o Lecter tá ali e fala, você estava tentando se proteger, né? Foi um acidente, eu ajudo você a esconder esse corpo, né? Então, claro que eles vão lá para tentar demover ela, falar para ela, não faça isso e tal, só que me parece que ela não decidiu ainda muito bem o que ela quer fazer, né? Só um segundo aqui, gente, que a internet hoje ela tá qualquer negócio, né? Isso, exatamente. Agora tá vindo aqui algumas respostas referentes aos crimes, não é? Porque o Will... Primeiro que o Will vai ter uma revelação sobre a questão dos totens, né? Ele fala, isso que eu comentei, esse negócio que a história dos totens
vem de baixo para cima, né? Ou seja, o cara fez uma relação, uma ordem mesmo, tipo assim, os crimes que ele foi cometendo, ele foi montando, né, de baixo para cima, entendeu? E vai ter, claro, algumas revelações que eles vão colocar. Aliás, nesse episódio aqui, deixa eu até colocar aqui, vai ter a participação do Lance Henriksen. Quem é que lembra dele? Ele tá bem idoso, né? Nessa época ele já estava bem idoso. Ele era daquela série Millennium, né? Eu adorava esse ator aqui. Ele tá nos filmes do Alien também. Não sei qual filme da franquia, acho que é Alien 2 que ele tá. Eu gosto muito desse ator aqui. E o Bryan Fuller colocou ele tinha até a intenção de aproveitar mais o personagem dele, fazer uma espécie de relação paternal, sabe, desse personagem com o Will. Mas eu não sei se pela idade e tal, porque o Lance Henriksen tá bem velhinho, né? Acabou que ele não participou mais à frente. Foi a participação dele somente nesse episódio aqui. Então, aqui então o pessoal lá, o pessoal da técnica, né, a Beverly e tal, eles conseguem fazer uma análise e descobrir que esse primeiro foi assassinado ali nos anos 70. E isso que eu falei, que o cara tá fugindo há mais de 40 anos. Enquanto isso, o Jack informa o Will e o Hannibal e a Lana, os três, né? Que eles encontraram o corpo desse cara que a Abigail tinha matado, que é o Nicholas Boyle, né? Que diz que ele estava enterrado na neve em Minnesota, né? Estava morto por um ferimento à faca. E o Jack fala que quer trazer a Abigail porque acha que ela sabe mais sobre o desaparecimento dele do que ela está deixando, né? Do que ela está transparecendo, do que ela falou, que ela sabe mais. O Jack está sacando ela também, né? Como a Lana também está sacando, né? Então, e a Lana, claro, ela discorda disso daí, ela fala, você não deveria fazer isso. Ela está mentalmente muito instável, né? Ela está emocionalmente muito abalada, não tem como. E o próprio Will também, o Will fala, não, eu quero estar presente, mas ele fala, eu acho que você não tem condições psicológicas, né, de estar junto, porque você tem uma ligação, você se sente muito responsável por essa menina, então é melhor você não estar junto, eu vou levar a Lana. Aí quando o Jack traz a Abigail para poder identificar o corpo desse cara, o Nicholas, né, e ela olha horrorizada, né, para aquele cadáver que já está em decomposição, né, que ele tira, e você vê que ele tira o lençol e fica observando ela firmemente, né? E o Jack Crawford começa a fazer um interrogatório, perguntar para ela para onde que ela foge, né? Qual foi a última vez que ela viu esse cara, se já havia se encontrado com ele na floresta e tal. E é claro, a Lana, ela vai tentando interromper, né? E ele é muito firme, esse personagem, né? Ele fala para ela assim, você veio aqui convidada e se você atrapalhar aqui o andamento desse interrogatório, você vai sair. E a Lana se cala e ele continua e ele não cobre, né? Porque a menina estava pedindo a Abigail para cobrir, né? Falando assim, não cobre esse corpo e tal, cobre esse corpo, ele não cobre. E continua interrogando ela. Até o momento quando ele se dá satisfeito, né? E tipo, a menina quase sai correndo, né? Aí a Lana Bloom chega e fala pra ela assim, né? Tá saindo com ela, mas para. Fala assim, me dá um minuto, por favor. Quando ela volta, né? Eu até achei que quando ela volta, ela ia brigar, né? Com o Jack, né? E tal. E no final, ela tipo briga mesmo, né? Mas meio assim, o Jack, ele continua, o que você achou, né? Aí fala assim, olha, eu acho que você está equivocado, né? Como é que essa menina ela vai se curar, né? Sofrendo toda essa espécie de pressão, né? E ela fala assim, e outra? Aí que eu acho que aí dá a primeira sementinha de dúvida no Jack Crawford, né? Porque a Lana fala assim, e outra? Se ela tivesse feito alguma coisa, o Hannibal ia saber. E o Hannibal não tem motivo para mentir sobre o que aconteceu naquela noite. E o Jack acaba concordando, não fala mais nada, mas quando ela está indo embora, você vê que ele está parado ali ao lado e você vê que dentro assim da mente dele está se formulando algumas ideias, né? As coisas na série vão se construindo bem devagar, né? Isso é interessante, né?
vamos lá, vamos ver aqui, só um segundinho, gente, olhando aqui o roteirinho aqui também. É isso. Então, aqui vem a cena que eu comentei antes, né, que eu não lembrava direitinho o tipo, né, de local, assim, onde qual ponto exatamente que ela aparecia, mas nesse momento aqui é quando Hannibal visita a Abigail no quarto do hospital. Ele sabe que ela desenterrou o corpo, né? Porque o episódio ele começa, e olha só como é que a gente esquece as coisas, né? Mas ele começa de uma maneira muito interessante. Ela tá meio que sonhando, como se ela estivesse numa daquelas rodas de conversa, sabe? Fazendo um grupo de terapia e conversando sobre o que ela passou. Só que quando ela olha de novo, todas as pessoas do grupo são as mulheres, as moças que o pai dela matou. E todas estão acusando ela, estão falando assim, isso no comecinho do episódio. Estão todas acusando ela. Antes teu pai tivesse matado você em vez de me matar, né? Foi por sua culpa que eu fui morta, né? Então, e ela, quando ela acorda assustada, ela tá toda suja, assim, você percebe que ela tá com a roupa suja, né? Então, quando você tem aqui nesse momento do episódio o Hannibal visitando ela e perguntando: foi você que desenterrou o corpo do Nicholas e tal? E ele meio que pergunta, mas acho que ele já sabe a resposta, porque ela está muito perturbada com essa situação toda, né? De certa maneira ela sente culpa também, né? E é aí que ele ameaça, porque é uma ameaça. Ele chega e fala assim: ó, você colocou a sua vida em risco, você colocou a minha vida também, pode as pessoas ligarem o que você fez à minha pessoa, né? E ele fala assim: olha, eu tenho que confiar em você. Isso, porque se eu não puder confiar em você, como é que vai ser? E aí então você percebe, né, cara? Você fala assim: ó, isso foi uma ameaça, né? Então, aí aqui durante a investigação, né, do crime aqui do episódio, finalmente a perícia vai fazer uma conexão, na verdade, da vítima que está no topo do totem, a última vítima, né, a vítima mais recente, com a vítima que está lá embaixo, entendeu? Tem ligação de DNA, né? Eles fazem então uma relação ali que tem quem é a pessoa e tal, explicam ali que na verdade eles conseguem fazer uma leitura. Eu acho isso muito interessante, que o cara que é assassino é esse personagem aí que é interpretado pelo maravilhoso Lance Henriksen, né? Que é um cara que ele matou esse cara, o último, né? Matou o primeiro cara porque estava tendo um caso com a mulher dele, né? E ele achou que... E o último, o mais recente, é o filho, né? E tal, porque ele achava que não era filho dele. Depois o Will, isso eu tô até me precipitando, mas o Will fala pra ele que na real, que eles fizeram exame de DNA e tudo, que ele matou o próprio filho, né? Quando eles chegam na casa desse cara que é o serial killer, ele já tá até aguardando a polícia. Ele sabe que a polícia vai encontrá-lo, que vai fazer as ligações, né? Só que ele acaba falando assim, todo orgulhoso, né? Que, olha, isso aí a gente tem que colocar no setor da suspensão de descrença. Você sabe o que é isso? É quando uma coisa é impossível um personagem fazer sozinho. Só que ele até fala que ele tá velho, que se ele for internado no asilo, ele não tem recursos para ficar num bom asilo, que na verdade se ele for preso é até melhor, né, do que uma casa de repouso, que ele estaria melhor do que uma casa de repouso que ele poderia pagar, né, que ele não tem grana, e fala sobre os crimes que nunca pegaram ele, tá? Ele fala com orgulho e fala que aquele último cara mais recente, que ele não merecia estar vivo porque não era, na verdade, o filho dele, né? E aí o Will fala para ele: mas você, na verdade, você fez esse totem e você conseguiu finalizar o totem matando o seu próprio legado. Por quê? Porque ele fala que o cara, que é o Larry, que a última vítima mesmo era o filho dele. Ele fala que não era filho do cara que estava tendo caso com a mulher dele, sim, era filho dele. E você percebe nos olhos dele assim que era algo que ele não queria ter feito, né? Que era importante para ele o legado, e ele não queria ter matado o próprio sangue dele, sabe? Não mostra mais nada sobre esse assassino, mas esse é um crime que você percebe assim que
que ele acontece durante o episódio, só que é quase que porque tem que ter um crime por episódio, né? Porque você vê aqui que o Lance Henriksen, ele tem essa cena, assim, essa curta cena, e é somente isso, né? Porque o que tem muita relação aqui, na verdade, é as revelações que vão acontecer pro final do episódio. Porque aqui você vai ter, o cara vai ser obviamente preso, né, e tal, e ele até fala que, eu não sei como é que é nos Estados Unidos, né, gente, quem tiver no exterior, tiver mais informação, como é que é esses assassinos que ficam em casas de repouso, eles são bem tratados, assim, né, porque, nossa, aqui é complicado no Brasil, que eu saiba, né. De qualquer maneira, você vai ter o Will, né, e o Will, ele tá tendo aquelas crises dele, né? Ele tá dormindo e sonhando. E né, dentro desse sonho, ele consegue ele consegue se ver à frente do corpo do cadáver desse cara, do Nicholas Boyle. E ele consegue tanto se ver no local do próprio Nicholas tomando a facada, como às vezes da pessoa que deu a facada. E essa pessoa é a Abigail. Ele visualiza, né? Abigail, né? E o que ele faz? Quando ele vai acorda, e quando ele vai para o escritório do Hannibal conversar com o Hannibal, ele fala pro Hannibal a teoria dele, né? Que ele acha que a Abigail assassinou esse cara e que ela tem relação. E para nossa surpresa, o Hannibal assume, ele admite e fala: eu sei, eu ajudei ela a se livrar do corpo, né? E o Will fica muito surpreso, né? E tal, mas o Hannibal ele esclarece que foi que a Abigail agiu em legítima defesa e que, na verdade, ele acabou tentando protegê-la, né? Ele tem esse negócio e ele deixa bem claro. É por isso que o pessoal faz muito isso de ficar, dessa expressão de shippar, né? Shippar o Hannibal com o Will, porque ele tem uns toques assim, ele cheira o Will, né? As pessoas colocam uma coisa homerótica nessa relação, e meio como se os dois fossem um casal e a Abigail fosse a filha, né, dos dois. Ele acaba falando, ele protege a Abigail, fala assim: olha, ela não tem culpa, ela agiu em legítima defesa, né? Ela não poderia pagar ali pelo... Ele fala assim: ó, o Jack Crawford ia fazer ela pagar pelos crimes do pai dela, né? E ela ia ser um bode expiatório, né? E ele está manipulando o Will, obviamente, né? Porque o Will fica sem palavras, né? E o Hannibal pergunta assim: o que eu faço? Eu preciso ligar para o meu advogado, né? Aí o Will balança a cabeça, né? Que não precisa, ou seja, ele aceitou as explicações do Hannibal, né? É uma coisa que você vê que, inclusive, ele tá... vamos colocar assim, ele tá com a moral dele ficou mais elástica, né? Nas coisas que envolvem a Abigail, né? Que é como se os dois fossem pais, né? Os pais substitutos. E o Will fala, né? Fala inclusive para ele, fala assim: agora é nosso dever cuidar dela, né? E você vê que que vamos ter aqui, obviamente, uma cena de jantar, né? A cena de jantar é muito constrangedora. Até agradeço no Twitter, viu? Quem tá me marcando no Twitter, falando assim: olha, eu tô escutando podcast, tô fazendo revisão da série Hannibal. Poxa, obrigada. E tá sendo mó legal pra mim fazer essa revisão com, sabe, com um outro olhar, né? Um olhar fresco, né? Sobre o assunto. E, inclusive, eu falei: nossa, como é que é pra uma pessoa... Só que eu falei vegano, né? E tal, porque tem vegano, tem vegetariano. Aí eu até brinquei e perguntei: como é que uma pessoa que não come carne, né, consegue acompanhar essa série? Deve dar um tremendo desconforto, né, porque é uma série muito carnívora, obviamente, né? E aí me marcaram e responderam, né, que realmente é angustiante, né? E aqui, a pessoa que me marcou, e você vai me desculpar, porque eu não tô com o Twitter aberto agora aqui, porque meu PC, ele é assim, né? Começou a abrir muito o navegador, o bicho só falta explodir, né? Mas aí a pessoa até me recordou que a Fred Lounges, ela é vegetariana, né? Então, quando a gente for ter esse jantar, que é um jantar muito desconfortável, mas muito elegante, obviamente, a Fred Lounges fala... o Hannibal tá assim, servindo ela um prato de salada e tá falando: eu lamento profundamente, eu não sabia que você era vegetariana, né? E tal. E ela tá ali comendo a salada, fala que é uma salada maravilhosa, por que ela estragaria isso com carne, né?
E o Will tá ali, né, falando ali, ainda discutindo ali com a Fred Lounds, que ele não gosta visivelmente, né? E a Fred fala, por que você tá falando assim comigo? Porque eu falei que você é louco, né? Então, e sim porque ele acha que ela não é ética, entendeu? Coisa que realmente, na real, ela não é, não é verdade? Ela é muito ética, não, né? Então, esse é um jantar muito desconfortável, né? E você vê que ela tá ali, foi convidada, e muito, obviamente, porque os dois estão sondando ela, tentar entender o que exatamente ela quer fazer, e a Abigail, ela tá desesperada, né? Então, porque quando ela tá depois sozinha com o Hannibal Lecter na cozinha, ele tá lá lavando as louças, né? Secando as louças, ela secando aquelas lindíssimas taças, e ele tá conversando com ela, e ela pergunta, o Will sabe, o Will descobriu, né? Aí ele fala que sim, né? Mas fala pra ela não sentir medo, né? Porque ele fala, o Will sabe, só que o Will não sabe todos os detalhes, né? E ele não sabe, por exemplo, os detalhes a mais, né? Porque aí você vai ter que, pra gente quase que não é uma surpresa, né? Isso foi sendo construído com o tempo, né? Por quê? Porque a Abigail, ela acaba assumindo pro Hannibal Lecter que ela sim, que ela tinha um segredo, que ela vai desmoronando, né, então, que ela ajudava o pai sim. Ela fala, olha, eu ajudava sim o meu pai, ele me ajudava eu fazia amizade com as moças, ele escolhia as moças, eu me aproximava, eu ia, né, eu dava todas as informações quando elas estavam sozinhas, quando elas podiam ser pegas, né, e você tem um flashback aqui, que ele vai ser sempre apresentado, deixa eu até parar um pouquinho os slides aqui, esse flashback vai ser apresentado, muito louco, hein, gente, o slide tava parado aqui, eu não sei se, agora voltou, porque tava travado, os slides da live aqui, um segundinho, tá acabando, gente, então, deixa eu ver aqui, onde é que eu estava? Então, você vê no flashback, que é meio preto e branco, assim, uma imagem bem desaturada, que ela tá num trem, saca? E aí você vê que ela tá com o pai num trem, ela senta umas cadeiras assim mais ao longe, entra uma moça com uma aparência muito próxima dela mesmo, aqueles cabelos pretos, lisos, né? E tal, e o pai olha, né, faz sinal assim, sem falar nada, e ela se levanta, senta do lado da moça e já começa a puxar conversa, fala, não gosto de viajar sozinha, né, e tal, posso sentar aqui e tudo, e é assim que ela fazia. Então, gente, ela estava absolutamente consciente das coisas que aconteciam, né, aquele negócio, ela podia até, de repente, eu até pensei se ela não bloqueou isso daí, porque a série meio que engana a gente, né? Tem aquela cena da casa dela, quando ela descobre, por exemplo, né, através de conversas com o Will, com o Hannibal, que o pai aproveitava tudo. Não sobrava nada, absolutamente nada dos corpos, né? Até os cabelos eram usados para forrar as almofadas. E tanto que ela abre uma almofada, para quem recorda, e tá cheio de cabelo, né? Então ela faz aquele ar chocado. Eu não sei se ela bloqueou isso daí de certa maneira. Ela é uma pessoa muito perturbada, né? E também bloqueou isso daí. Mas ela assume para o Hannibal. Ela fala para ele e ele fala: finalmente você falou para mim, né? Ela fala que era isca, que atraía. E o Hannibal abraça ela como se fosse uma filha mesmo, né? Garante para ela que vai ficar tudo bem. Ela chora e fala que é um monstro, né? Aí ele responde, não, você não é um monstro, você é uma vítima, né? E eu tô aqui para ajudar você. E assim que termina, né, o episódio, ele termina dessa maneira, né? Que é uma maneira, no mínimo, muito inquietante, né? Onde que na verdade, é interessante que a história do crime é curiosa, claro, mas ela é apenas um detalhe muito pequeno dessa história maior, né? Que é a relação entre eles, que é muito estranha, né? E o Will, ele é um trem desgovernado, né? Esse cara, né? Até, assim, nos filmes mostra que ele é um cara que ficou com problema e tudo, né? Tem até do Dragão Vermelho, Edward Norton, né? Que tem a Fada dos Dentes. Mas, caramba,
você quase não vê um cara tão perturbado como ele é aqui na série, né? Ele é um cara bem perturbado mesmo, né? E, cara, ele é um trem desgovernado. E, cara, e recentemente, uma curiosidade também, teve aniversário, né? E o Bryan Fuller ficou comemorando com a galera no Twitter, né? E tal, porque fez aniversário da série Hannibal, né? E as pessoas devem ficar perguntando, e aí, quando é que vai voltar? Quando é que vai ter a série de novo, né? Então, as pessoas lamentam, né? O fim da série Hannibal, que era uma beleza, né? É um episódio muito interessante, assim, que pela primeira vez eu não acho ruim a questão do crime, assim, do episódio não ser uma coisa pequena, perto do que o episódio é, porque acho que tiveram muitas respostas, sabe? A história andou bastante dessa vez. Eu penso assim, que a história andou pra caramba. Você teve várias e várias coisas aí, ela assumindo finalmente, né? Que ela é uma personagem, obviamente, muito frágil. Eu não sei se o Hannibal também, de certa maneira, ele meio que vê a si, né? Vê a si mesmo como essa Abigail, né? Porque para quem assistiu o Hannibal Rising, aquele filme, você lembra como é que aconteceu, né? Aquele negócio dos pais dele terem sido assassinados, dele ter sido sequestrado com a irmã pequena, só que eles ficam numa cabana congelada e tudo, e tem um momento que matam a irmã dele, né? E servem, né? Inclusive para ele comer, né? E tal, então eu penso quanto disso não ficou na cabeça dele, e talvez de certa maneira ele veja ela como vítima também, né? Porque ela fala que assim, antes eu tivesse deixado meu pai me matar do que ele ter feito isso com as garotas, né? Ou seja, ela ajudava o pai, porque ele diz ela que sussurrava coisas no ouvido dela e tudo, né? E que ela se vê até hoje, ele sussurrando coisas no ouvido dela, e tipo assim, para evitar talvez, né, que ele a matasse, ficava ajudando a matar outras moças, né? O que também é uma coisa muito, muito horrível, né? De curiosidades aqui, deixa eu ver, tem a questão do título do episódio. Aqui diz que se trata de uma bebida, realmente uma espécie de aguardente de maçã, que é, como eu falei, servida entre os pratos, né, para poder aumentar o apetite. Esse lance aqui esse lance do Lance Henriksen, que ele foi escalado para fazer um papel, diz que ia ter um personagem maior, né? Como eu falei, o que acabou não acontecendo, uma pena. O trem, gente, esse trem aí, ele é um trem que ele é do Reino Unido, tá? Esse trem que mostra no flashback aí, que é um trem bem interessante, a cena curta, porém é bem legal. E aqui eu acho que por enquanto, acho que é isso mesmo, gente, né? Acho que o episódio, como eu disse, tem belas falas, belos diálogos, tem essa questão paterna, né? É interessante, né? Que o Lecter fica pro Will, agora nós somos os pais dela, né? E você fica até pensando assim, né? O que exatamente esse cara quer? O que eu percebo assim nesse personagem, isso é uma coisa muito óbvia, que ele quer subverter, né? O Will de qualquer maneira, né? Você vê que pela primeira vez ele já fez o Will não falar, por exemplo, a polícia, né? Falar em entregar o que aconteceu, porque na verdade a polícia precisa saber que a Abigail né, cometeu esse crime aí com o Lecter, que eles ocultaram o cadáver, não é? Então, na verdade, ele passou por cima disso. Então, aos poucos ele vai também fazendo a pessoa pegar seus valores, e ele vai subvertendo os valores, né? Então é um episódio muito legal, assim, a gente já tá chegando aqui, já estamos no 9º, hein? São 13 episódios, eu acho que estamos chegando lá. Quando a gente terminar o 13º, eu vou tentar fazer uma análise da temporada toda, né? Antes de começar a próxima temporada, mas tem sido absolutamente interessante, e tipo, os caras sabem fazer a construção, né, de uma narrativa aonde você vê que as coisas vão dar muito errado, né? E para quem assistiu as outras temporadas sabe que vai acontecer muita coisa aqui, né? Muita coisa, né? Até chegar no grande finale, né? E tal, né? Como termina a 3ª temporada, né? E então é isso, né? Eu quero... Hoje a live aqui, ó, tem 2 pessoas aqui na live, deve ser o filhote que tá aqui também. Deixa eu ver aqui. Olá. Tá aqui então o filhote, tá a Marta.
Quem for escutar depois no podcast, eu costumo colocar música e tal, colocar uma coisinha legal lá no podcast. Recordando que o podcast é super fácil de achar, gente. Tá lá no Spotify, tá como Festim, análise sobre a série Hannibal. Ou procura assim, podcast Festim Hannibal, assim no Google que você já vai encontrar. Tá no Spotify, né? Porque tá no Anchor, né? Então talvez a pessoa encontre no Spotify, encontre no Apple Podcasts, também na Aurelo, né? A Aurelo é uma plataforma muito boa porque ela paga por play o produtor de conteúdo e isso sempre ajuda, né? Lembrando também que eu não estou em vídeo aqui para vocês porque realmente o meu computador ele é bem ruinzinho e estamos em campanha tentando montar as peças do PC, tá? Se você puder, por favor, você clica no link, depois eu vou aqui atualizar essa publicação, vou deixar o link do Linktree, né, que tem todos os nossos podcasts, tem o Padrim, tem o Apoia-se, onde a gente recebe doações, gente, que a gente está comprando as peças para montar o PC, tá bom? Então agradeço aqui de todo o coração, aqui foi uma terça-feira né, sossegada, tranquila e tal, e quinta-feira tô aqui de novo na Twitch, eu tô com o Marcos na quinta-feira, que a gente tá fazendo o Caô Crimes, né, que é onde a gente fala sobre crimes inventados, né, nós sorteamos os parâmetros dos crimes ao vivo aqui para vocês, arma do crime, local do crime, época, e agora estamos também colocando gênero, né, terror, comédia, drama, tal. Então é uma dinâmica muito legal, gente, muito legal mesmo, tá? Então quem puder, por favor, apareça. E é isso, né? Acho que eu vou terminando, vou finalizando aqui, agradecendo de coração todo mundo que apareceu aqui no chat. Beijão pra ti, Marta, querida, beijo, viu? Beijo no coração. Beijote pro filhote, olha, ó, beijo pro filhote também. E se você aparecer depois aqui, comenta, tá? Segue a gente, segue aqui na Twitch, que promessa a gente vai continuar fazendo. E quando tiver um PC melhor, então, gente, promessa que eu apareço em vídeo, né, para vocês aqui com o Marcos. A gente já até comprou as webcams, só não dá para usar, né? Mas a gente aparece, faz uns reacts aqui, né? Estamos prometendo vários reacts, até de jogo, inclusive, né? Que nós não fizemos ainda, tá? Então, eu agradeço e deixo aqui um beijo, então, um abraço muito gostoso. E a gente se encontra, então, no próximo festim, tá? Na próxima terça-feira, mesmo bate-horário. E quinta-feira tamo junto aí, gente finíssima, tá? Vou nessa. Beijo, até o próximo festim, gente.